Bom dia, família! Estamos ao vivo mais um belo dia no amanhecer da alma. Como você sente a sua alma no dia de hoje? Iluminada? Feliz, alegre? Preocupada? Com desafios a enfrentar? Algo aconteceu que eventualmente não tem solução? Sabe qual é a solução para algo que não tem solução? O que não tem solução, solucionado está. Basta ver que quando nós vamos fazer uma prova, por exemplo, e a gente sabe responder a pergunta um, 2, 3 e 4, a gente responde. A 5 a gente não sabe. E sem áudio? Alô, 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 testando. Alô, alô, alô. Ué, mas aqui tá funcionando. Veja se tua caixinha tá ligada lá, será? Gente, vocês estão ouvindo aí alguma coisa? Nada? Alô, 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 testando. Testando. Um, dois. Aqui tá saindo. Tá. Gente, se vocês não estiverem ouvindo aí, me deem um toquezinho daí, tá? É, Então, basta ver que quando nós, então, realizamos uma prova e nós não temos a resposta de uma determinada pergunta, a gente quebra um pouco a cabeça ali, a gente pensa a respeito, se a gente não consegue solucionar, a gente pula para a próxima pergunta. E é justamente esse o objetivo que quando a gente não tem determinadas soluções, a gente vai fazendo outras coisas, aquilo ainda fica no nosso subconsciente, na nossa questão a resolver. Mas ao passo que você vai realizando outras coisas, você eventualmente recebe nas próximas perguntas da vida, nas próximas questões do dia a dia, você recebe a resposta, a intuição, o insight para voltar àquele ponto da questão 5 e resolvê-la, né? Então, às vezes é bom ir em frente, dar um passo adiante, para então, com uma perspectiva maior, uma experiência maior de vida, de jornada, retornar àquele ponto para resolver aquela situação. No dia de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o Super-Homem. Gente, sejam todos bem-vindos. Comentem aqui se vocês estão ouvindo, se o áudio tá ok aí para vocês, tá tudo certinho. Comenta aí nesse sentido, tá bom? De qualquer forma, é o seguinte: no dia de hoje vamos falar sobre o Super-Homem. Já ouviram falar do Super-Homem? O Super-Homem ele vem também dos desenhos da DC Comics, né? Tem a Marvel, que é do Homem de Ferro, do Capitão América, e tem a DC Comics, que é do Super-Homem. Muito bem. O Super-Homem, a história dele é de que ele era uma criança, originalmente, vinda de um planeta chamado Kryptos, né? E ele foi lançado para cá pelos seus pais, porque naquele momento, no planeta natal dele, de origem, o planeta estava passando por um processo geológico complicado, porque na época eles exploraram uma energia do planeta que criou uma ruptura estrutural no planeta, levando a uma série de explosões no sentido de vulcão, maremoto, instabilidade tectônica, né, digamos assim. E aí levou ao colapso do planeta. Bem como houveram golpes e situações de Estado lá, e situações complicadas no sentido do poder vigente planetário, né? E quando isso ocorreu, tá funcionando direitinho aí, gente? Bom dia, áudio está ok. Maravilha do gratidão, meu querido. E aí, quando houve essa situação, os pais mandaram o Super-Homem, que na época se chamava Kal-El, aqui para o planeta Terra. Quando ele chegou aqui, ele caiu numa fazenda e ele foi criado por seus pais terráqueos, que os educaram com bons valores, bons princípios, boas morais, ética, né? E ao longo do processo de criação do Super-Homem, tanto os pais do Super-Homem ali da Terra, quanto o próprio Super-Homem
acabaram descobrindo que ele tinha poderes que não eram normais. Ele tinha uma força absurda, ele conseguia voar, ele tinha poder de raio-x, né? Ou seja, ele conseguia enxergar através das paredes, né? Ele tinha uma audição incrível, ele conseguia ouvir conversas a quilômetros de distância, ele podia voar, né? Então ele tinha uma série de ferramentas, né, que o tornavam o homem mais poderoso do mundo e muitas vezes até do universo, né? E com isso, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. A pergunta que eu te faço é: qual é o seu poder? Né? O que você tem que é maior ou melhor do que os outros, como se fosse assim, né? Porque o poder é algo que as pessoas almejam, né? As pessoas têm um interesse em ter determinados poderes, e pessoas que têm poderes geram interesses de pessoas que eventualmente querem chegar onde você está, né? Qual é o exemplo que você dá com a postura que você tem frente aos poderes que você exerce, né? Um dos maiores poderes que o super-homem teve que enfrentar era o poder do próprio ego. O que é o ego? O ego é o eu humano. O que é o ego do ponto de vista cósmico, celestial? O ego do ponto de vista cósmico é o eu que você recebe, porque aqui você é um ser cósmico. E aí você entra com o sopro divino, digamos assim, em um corpo encarnado. Só que o teu consciente espiritual, divino, celestial, ou seja, sua alma, tem um conjunto de ferramentas, experiências e questões que não cabem em sua integralidade em um corpo finito de carne e osso, que é o que nós estamos aqui agora. Eu estou aqui agora, André, mas não é quem eu verdadeiramente sou, espiritualmente falando, divinamente falando, tá? Ou seja, a minha alma. Minha alma só habita um corpo físico como uma ferramenta de experiências, tá certo? Então, você tá no plano terrestre, você tá aqui jogando o jogo da vida, e de repente você tem a oportunidade de evoluir, né? Quando você está aqui na Terra, então, evoluindo, você recebe uma ferramenta que a gente chama de ego. Esse ego é um adaptador da tua alma para com o teu corpo físico. Ele adapta a energia espiritual do divino dentro de um corpo humano terráqueo. Só que quando você está jogando o jogo da Terra e você quer voltar aos céus, né? Todo mundo quer ir para o céu, digamos assim, mas ninguém quer morrer, né? Você pode criar o céu encarnado na Terra através do teu exemplo, da tua palavra, da tua atitude, dos teus pensamentos, sentimentos e emoções. Você pode criar o céu pessoal, intransferível. E exemplo é que Jesus fez isso. O que Jesus fez na época dele? Ele deu o exemplo. Ele teve a oportunidade de desistir do sonho, ele teve a oportunidade de desistir do projeto, ele teve a oportunidade de desistir da verdade, ele teve a oportunidade de ceder às tentações, à carne, ao desejo, uma série de coisas. E ele foi aprendendo a silenciar o eu humano dele, ao ponto que, no deserto, ele, em processo de oração, meditação, conexão com o divino, ele elevou sua consciência, foi desafiado no processo, recebeu grandes verdades, inspirações, ciências divinas superiores, retornou e partilhou a experiência que ele teve para com a população da época, 2025 anos atrás. Esse foi o nosso último grande exemplo de avatar, de mestre de luz, né? A gente ficou conhecido como Jesus Cristo, Filho de Deus e tudo mais. Só que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, então houveram outros mestres que vieram em outras eras, né?
antes de Cristo, ensinando outras coisas que fizeram parte do corpo de aprendizados da humanidade da Terra. A Terra tem 4 bilhões de anos. Os primeiros seres humanos têm história de 10 mil anos dos Sumérios, 10 milhões de anos dos primeiros homens, 100 milhões de anos, né? Os primeiros homens, Homo sapiens, né? O Neandertal e tudo mais. Então, e mesmo assim, 100 milhões de anos com 4 bilhões, ou seja, é muito tempo, né? O ser humano, então, ele passa, quando ele entra aqui no plano terrestre, ele passa por um desafio. Qual é o desafio? Utilizar a ferramenta do ego para vivenciar o eu humano. Só que ao passo que ele decide voltar aos céus, ou seja, desapegar da carne e ascender, iluminar-se aos céus, ele vai silenciando o ego humano, ou seja, as necessidades materiais, as necessidades do eu humano terreno, e ele vai se conectando às verdades superiores, às essências maiores, para que ele consiga então fazer o desfecho de sua jornada humana, né? Isso coloca a maior parte das pessoas em processo de oração, de perdão, ou não. Algumas pessoas ainda morrem com um estado de vingança, de raiva, de cólera. Você, como eu já disse nos outros episódios, você pode perdoar hoje, né? Se assim for da sua vontade. Ou daqui a 1000 anos. Só que se você perdoa hoje, ou daqui a... Fala sério. Se você perdoa hoje, você deixa de produzir algo que faz mal para você. Tem seres que buscam vingança e acabam entrando numa trama de dores e sofrimentos que perduram séculos, milênios. Eu não sei se você sabe, mas a sua alma é imortal, né? Então, voltando para o aspecto do super-homem, o super-homem ele tinha grandes poderes, mas com grandes poderes ele tinha grandes responsabilidades. Quais são as responsabilidades que você tem com o poder que você tem? Você pode, no seu uso livre do poder que tem, manter-se tranquilo com relação ao seu conforto, ao seu próprio bem-estar, às suas próprias questões. Ou você pode utilizar as ferramentas que você tem e, através do exemplo, através de ações, através de obras, através de questões, ajudar outras pessoas que vão ter oportunidades, despertar, iluminar, fortalecer comunidades, cidades, países, planetas. E quando a gente entende que só nós podemos fazer algo que só nós podemos fazer, a gente dá valor para a gente mesmo. Porque a maior parte das pessoas às vezes olha o outro e esquece de si mesmo. Ao esquecer de você, você esquece de investir em você. E esquecendo de investir em você, você esquece que você, só você, pode fazer a diferença. Que só você pode fazer. Então valorize-se sempre, sabe? Se respeite, se ame, se perdoe. Curta ser você mesmo, porque você só tem essa oportunidade de usar essa roupa. Essa roupa que eu estou vestindo aqui se chama André. Eu só tenho essa oportunidade. E você? Se você acredita em vida eterna, se você acredita em múltiplas encarnações, se você acredita na existência dos confins do universo, ainda assim, só hoje você será você. Só nesse momento você tem a oportunidade de vestir esse corpo, que é uma roupa, que no meu caso se chama André Pereira Mariano, né? Você é fruto de 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, 32 tatatatá, tri, tri, tri. Então, olha quanta gente trilhou para chegar até aqui e dar origem a você. Gente, grandes poderes, grandes responsabilidades. Poucos poderes quer dizer o quê? Que você tem pouco esforço, pouco investimento em você mesmo. Se você tem pouco poder na tua
no ponto de vista que você olha para você e fala, eu não tenho tanto poder, né? Começa a estudar o quê? Coisas que você gosta. Começa a ir atrás dos teus sonhos, dos teus projetos. Olha um pouquinho mais para dentro de você, desperta isso dentro de você. No episódio número 1 dessa semana, eu falei sobre o Lanterna Verde, e o arquirrival do Lanterna Verde era uma entidade formada do medo. E a força do Lanterna Verde era a força de vontade. O medo, ele é um vírus antigo que impede o ser humano de ser quem ele é, de ir atrás dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus ideais. A humanidade toda é manipulada através do medo. O medo financeiro, o medo político, o medo religioso, o medo espiritual, o medo de todos os conceitos. Temos que ter menos medo e mais coragem. No lugar do medo, você coloca a atenção, você coloca a responsabilidade, você coloca o cuidado, você coloca o estudo, o aprimoramento. Quando você estuda algo, quando você toma cuidado, tem responsabilidade, o medo ele se torna algo que não mais tem seu lugar de vez. E no lugar de vez do medo, você tem o estudo, o aprimoramento, a experiência e alcança os seus objetivos, né? Então, para vencer o medo, o Lanterna Verde teve que usar da coragem. Para vencer os maiores vilões, o Super-Homem teve que usar das suas maiores verdades, dos seus maiores princípios, porque o mal queria corrompê-lo e poderia ter facilmente corrompido-o se ele não tivesse tido boa educação dos pais. Então, veja você a importância do papel que você tem na vida dos teus filhos. Veja você a importância que você tem de criar bons exemplos, bons valores, boas verdades, trazer as referências, né, nessa sementinha que você semeou no planeta Terra. Seja você o exemplo do mundo que você quer ver no mundo, né? Estude e pratique o que você estuda. Fale e faça o que você entende, para que você possa ser, então, mais um bom semeador no plano terrestre. Pois só você pode fazer o que só você pode fazer. O fulano ia fazer, o fulano deixou para o ciclano deixou para o beltrano e ninguém fez. Faça você, certo? O programa de hoje é esse, gente. Super-homem, seja o exemplo. Poderes, responsabilidades. Só você. Gratidão. Seja bem-vindo ao canal, ao programa Amanhecer da Alma, no jornal Correio do Lago. É uma grande honra. Deus abençoe, proteja e ilumine a todos vocês. Deixa eu mandar um bom dia aqui. Bom dia, galera. Bom dia, Dona Rosinha. Dona Rosinha sempre aqui com a gente, né? Uma grande honra. Muito obrigado pela sua presença, Rosinha. Que Deus abençoe, proteja e ilumine todos vocês. Gratidão, até amanhã. Amanhã teremos um outro super-herói. E maiores verdades e questões serão apresentadas. Gratidão, família. Boa semana.